Vamos tentar. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, Vida a Ideias e Criações. O TinoCast vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. E aqui tá aparecendo o que, Flávia? O que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo um QR Code. Esse QR Code vai para o nosso link do Instagram. E no Instagram, no Linktree, vocês têm acesso a todos esses canais e também acesso a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, que são vários e maravilhosos. E tem também os apoiadores que tu falou. E tem também o link para o Apoia-se, é isso? Vamos dizer aqui quem são os apoiadores também, né? Os apoiadores, né? A Lacute Pizzas, a Zós Cervejaria e a Livraria Vanguarda, que tá com uma promoção bem legal, que acessando o site livrariavanguarda.com.br e usando o cupom TINO, tu ganha 10% de desconto e uma partezinha do valor da tua compra vem para nos ajudar a manter essa iniciativa no ar. Então, vocês podem, quando quiserem comprar um livro e prestigiar a nossa cidade, comprem pelo site e busquem na livraria. Que aí ajuda o Tino e tem desconto. Uma boa, né? E também temos no QR Code o Apoia-se. O Apoia-se. Então, o Apoia-se é uma plataforma, né, que a partir de R$15 de contribuição, vocês se tornam um atinado e ajudam, né, de uma forma bem baratinha a fomentar essa iniciativa maravilhosa. O TinoCast tem patrocínio de Incomum, Cuidadores de Marcas e do Parque Una. Passa pelo Parque Una qualquer dia. Você vai ver gente correndo, gente tomando café, famílias passeando, muita gente morando, trabalhando e principalmente vivendo ali. E não é por acaso. O Una é um bairro vivo, cheio de serviços, comércios e opções para todos os estilos de vida. Tem estúdio, apartamento de 1, 2, 3 dormitórios e até duplex. E na hora de comprar, o Una Fácil ajuda a deixar tudo mais simples, com condições e parcelas que cabem no seu orçamento. Por isso, tá todo mundo no Una, até a Rami. É verdade. Agora só falta você. Tá bom. Hoje, gente, a gente vai falar sobre arte, seus processos, suas escolhas, as tensões, as permanências e algumas coisas que a gente vai tratar aqui, que a gente anotou aqui como perguntas macro, assim. O que pesa mais no processo, a técnica ou o olhar? A formação acadêmica amplia ou condiciona o artista? Como equilibrar criação autoral e mercado? Dá para viver de arte sem concessões? A arte precisa provocar ou pode simplesmente existir? E para conversar conosco aqui hoje, a gente convidou duas pessoas especiais do ramo da arte. Uma delas é a Lúcia Weimer, que é artista visual, pesquisadora e doutora em comunicação, com trajetória acadêmica consolidada, atuou como professora e pesquisadora no Centro de Artes da UFPEL e realizou pós-doutoramento na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Atualmente dedica-se às artes visuais e ao design, com forte reflexão sobre linguagem, formação e cultura visual. Seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada por estar aqui, pela atinação desse podcast, que já tem um nome e uma marca muito bonitos. Tua frase. Minha frase. Então, eu escolhi duas frasezinhas curtinhas que se completam. Dale. Uma delas dizem que tem origem de Leonardo da Vinci, muitos de vocês já viram nas redes sociais, que a simplicidade é o mais alto nível da sofisticação. E outra frase semelhante é de Paul Rand, que é um designer importante, norte-americano, que ele vai dizer que a simplicidade é a complexidade resolvida. Ótimo. Depois a gente pode falar só um pouquinho. Lúcia Weimer. Vai ser um ótimo tema. Temos também aqui conosco Ramile Leandro. A Rami? A Rami. Ela é artista visual e aquarelista natural de Rio Grande e radicada em Pelotas. Formada em artes visuais pela FURG, com mestrado em projeto e curadoria de mostras de arte pela Academia de Belas Artes de Florença. Olha só. Meu Deus do céu. Coisa. Teve atuação internacional no mercado de arte. Sua produção investiga a paisagem, a memória e a experiência sensível do olhar, articulando arte, espaço e cotidiano.
Seja bem-vinda, Rami. Obrigada pelo convite. A minha frase tem a ver com viver de arte. O que a vida quer da gente é coragem, do Guimarães Rosa. E o meu @é Rami_Aquarelas. Também. E do meu lado, nossa co-host, Flávia Barros. Não caber é libertador. @Flávia X Barros. E eu sou o Cuca, host de hoje. Arte não é o que se vê, é o que insiste. É verdade. Eu já tava completando a tua frase. @Cuca em Comum. Só esse hoje? É, só isso hoje. Cansei. Gente, então, começamos o nosso papo. Vamos, quem sabe a gente pega o gancho da simplicidade aí. Por que você escolheu as duas frases que falam de complexidade e simplicidade? Bom, pessoalmente eu sempre gostei dessas duas frases, sobretudo a primeira que eu conheci anteriormente, a do Leonardo da Vinci, atribuída a ele. Fico pensando assim, eu vi uma vez 4 fitas de filme sobre a vida do Leonardo da Vinci, feita em Florença, em Veneza, não sei que país foi feito, mas era da RAI, né? E aí tinha legendinha e tal. Ele chegava a ficar 8 horas deitado de barriga para baixo, só analisando o movimento das asas de um pássaro, para conseguir depois pensar, porque ele não era só artista, ele era um designer, engenheiro, arquiteto, tudo para ele conseguir começar a pensar aqueles desenhos que hoje se vincula a aeronaves ou helicópteros ou aviões, né? Então, ao contrário do senso comum, que pode interpretar, a meu ver, um pouquinho erroneamente, essa palavra sofisticação, tá? Eu acho que a gente não está lidando com a sofisticação do requinte, da elite, do luxo para poucos. Eu acho que aqui a sofisticação é um pouquinho também diferente de elegância. Elegância, no meu ponto de vista, é mais natural. E a sofisticação, ela acrescenta um dado de cognitivo, de razão, de pensamento. Por que Leonardo diz a simplicidade, ou como eu interpreto, né? Porque cada um interpreta de um jeito. Eu só não quero que a interpretação caia nesse lugar comum de requinte, que eu acho que não é por aí. Mesmo porque o design, ao longo de muito tempo, ele também foi considerado uma disciplina de menos importância, justamente porque as pessoas achavam que era uma futilidade, uma frivolidade num país como o nosso. Então eu penso a simplicidade como sofisticação, como o mais alto nível de sofisticação, porque se demorou muito para chegar à simplicidade. Às 8 horas que ele ficava deitado, né, observando o movimento dos passos. Não é a simplicidade pueril, infantil, sem reflexão. Tá? Por outro lado, a simplicidade da outra frase, da sofisticação do Paul Rand, remete a essa sofisticação que eu acredito que ela não é dada, não é algo natural como a elegância. Uma pessoa pode nascer elegante, pode ter gestos elegantes. O sofisticado, ele avança um pouquinho isso. A pessoa talvez tenha aprendido outras maneiras de fazer silêncio, outras maneiras de se comportar, outras maneiras de falar, de pensar, que agregam a elegância inicial um pouco mais, que vem da reflexão do homem, né? Então, eu acho que tudo isso também veio agora, essa frase para escolher, o que vocês me pediram uma frase, porque eu acho assim, veio num momento da minha vida que eu tenho buscado mais isso do que as outras coisas que eu acreditava serem mais importantes. E veio com a maturidade, não veio olhando para trás e vendo que assim, eu tô menos eu e tá sendo muito bom ser menos eu. Ou tu tá sendo mais eu. Até na tua arte, né, Lúcia? Né, escrevendo os azulejos, repensar coisas, conceitos. Acho. Esse simples do repensar, do olhar de outra forma, acho que faz parte dessa. Eu acho que isso aí pode ter um pouco também da questão da estética, né? Porque a gente tem uma ideia de que a estética é o visual. Exato. E a estética é o que faz sentir. Exato, né? Ela tá por sentidos. Então, a estética é os sentidos. Né? Ela não é só a visão, né? Não. Ela é um sentimento, ela é uma experiência muito mais completa. E às vezes, isso eu acho que vem, às vezes é reduzida a arte. O simplificar, o design, né? O reduzir. É estético. Não é estético visual, é estético na complexidade do estético. Exato. Né? Uma vez eu fiz umas entrevistas com os
na minha tese de doutorado com os designers paulistas, e um deles, Marcelo Aflalo, ele disse, eu pedi para ele citar escritórios que ele considerasse mais autoral, menos autoral, tá? Mais ligado ao mercado, que tem a ver uma frase aí, um dos teus questionamentos iniciais. E ele citou alguns designers que têm uma forma assim sofisticada, mas ele citou um escritório de design que ele disse que eu olho o portfólio daquele escritório, eu não vejo assim alguma assinatura estilística que a gente possa ver que se repete, mas o que ele me disse? Ele funciona. Então aí remete à estética enquanto dá certo. Não é só Exatamente. sintaxe, mas a semântica, não é ser bonito. Não é mas só o bonito. simples é isso. complexo, fazer né? sentido, né? Fazer sentido. A Ser marca simples funciona. é muito mais complexo. É muito mais Tu complexo. chega no aeroporto e tu acha o banheiro. Provavelmente tu vai olhar no dicionário e aí tem um significado, digamos, pasteurizado, dizendo que estética é a expressão do belo, né? É o que se aprende Belo às na vezes, né? Eu não sei, eu nunca concordei com isso. Eu acho que vocês estão ratificando o que eu tô falando, né? O que eu tô A origem etimológica porque é isso, sentir, né? é a percepção do sentido sobre alguma coisa. Então, a visão, o olfato, a audição, né? A estética da música. A música tem estética também. E ela pode ser feia, pode, né? Uma estética, digamos, negativa, uma positiva, ou aí também vai dar Sim, juízo de valor. cada um, né? Depende da pessoa, né? Que olha, que julga. E o resultado é simples, né? É como uma marca. Às vezes eu digo, o resultado ele tem que ser o mais simples possível. Mas construir esse resultado simples é super complexo, porque ele tem que estar muito cheio de significado, de valor, de representatividade. Ele tem que significar muita coisa para conseguir ser simples. Aí né? vamos para a história da arte, então, porque a arte ela evolui, ou está evoluindo, numa simplificação mesmo. A gente vê que os estilos artísticos, eles cada vez são mais simples, né? Tu fala Tá do todo estilo mundo da arte, assim, né? Não. da arte abstrata, mas depende muito, acho que Depende dos de qual artistas. arte que a gente tá falando. Eu tô Qual arte, tentando, é bem complexo eu tô ver, tentando assim. lembrar qual o pintor, artista, enfim, que eu li uma vez, eu não sei se foi Paul Klee, que era isso, que falava de que essa simplicidade final de uma obra, ela tinha um processo tão grande de aprendizado, assim, que para chegar não era Paul Klee. Não consigo me lembrar quem era. O Clio Mas do azul. Não, era algum que tinha um quase boneco. Tipo Miró, alguém que fizesse um Talvez, trabalho mais... eu não me lembro que, quem era. que aparece pro grande público Como como algo simplicidade. simples. E Como aí, a gente não, brinca com os é. pais no museu e diz, isso até o meu filho faz. Exatamente. Isso. Mas que tinha um processo de chegar ao máximo realismo para depois poder desconstruir. Sim. Picasso teve esse Picasso, processo sim. Era também. muito complexo. Né? De Van se Gogh, tornar cada vez mais Cezanne. perfeito para depois poder A desconstruir Pombinha, e que fazer fez não alguma sei quantos coisa, desenhos até alguma chegar. coisa que todo mundo faz. Mas hoje a gente também vê um retorno, né, Também Rami, no manual, ao figurativismo sobre Uhum. outra embalagem, mas tem, não sei se é embalagem a palavra, mas o figurativismo voltou muito. Toda a minha formação, por exemplo, eu sou formada em artes e não em design, toda a minha formação foi uma arte conceitual, Sim. né, arte abstrata. Muito fechada nela e mesma. hoje ela às tá vezes. voltando muito pro realismo. É. Não aquele realismo que a gente tinha antes, né? Uhum. A nova figuração, eles vêm chamando. Ano passado eu estive na Bienal de Veneza, né? E o que eu pude ver, principalmente, muita coisa assim, manual. É um manual voltando assim. O que eu digo de manual? Muito bordado, muita tapeçaria e tudo mostrando histórias. Histórias de povos, histórias de pessoas, né? Então, aquela arte abstrata, mais fechada nela mesma, que geralmente um grupo entende, né? Ou outros ficam assim, eu não entendo a arte. Eu acho que isso também afasta muita gente da arte. Isso eu vi pouco, tá? Sempre tem, né? Ainda mais falando em Bienal. Mas eu vi coisas que as pessoas conseguiam interagir de uma forma mais simples. Né? Geralmente, claro, quem vai à Bienal são pessoas que gostam de arte, que já tem alguma ligação com arte. Mas, por exemplo, em Veneza, tu vê os colégios, as crianças visitando, e aí tu vê assim, tipo, né, eu fui vários dias, fui com a escola também, e o pessoal ali, sabe, fluindo muito bem, porque é uma arte mais acessível. E foi eu fui umas 4 ou 5 vezes já na Bienal de Veneza, e foi a primeira vez que eu também consegui com maior fluidez ver a mostra. Do que assim, por mais que eu goste de arte contemporânea, às vezes a gente olha e, né, e fica, Questiona. Meu Deus. E às vezes ela é feita, ela é feita mesmo para questionar, né? Isso também. Ela é feita ela pra é feita. confrontar. Muitas vezes tem artista que quer mesmo se distanciar, né? Também. Uma Fesoli diz que
que a escrita acadêmica às vezes é feita como para os clérigos, né? É para tu não saber como eles, né? Então os caras acham pra ser chato feio mesmo. simplificar, porque na realidade eles não querem que as pessoas fiquem próximas. Eu, como sempre, defendi os projetos de extensão, a vida da comunidade, as pessoas, a cidade e tal. Eu não penso assim, eu quero facilitar, eu quero escrever de um modo que todo mundo possa me entender. Quando eu dava aula de identidade, eu dizia, essa marca aí, essa palavra, esse logotipo, pede pra tua avó na tua casa ver se ela tá lendo, se tá funcionando. Não me interessa a Lúcia. Eu quero a pessoa que tá ali na rua, né? Caminhando na calçada. Sim, se a pessoa precisa ter uma pós-graduação pra te entender, tu tá fingindo pouco, gente. Muita gente, como é inseguro, Claro. que é isso, que é o distanciamento. Eu te dou aula, mas não chego onde eu cheguei. Mas eu falei nesse negócio da simplificação, porque tu vê também na música, né? Olha como a música antigamente, claro, tinha a música popular de fato, né? Porque a música erudita, a música clássica nunca foi popular de fato, né? A gente fala de música clássica, mas as culturas tinham as suas músicas populares, né? Que... Bom, aí eu não sei dizer também se era um complexo ou se não era tanto, né? Acho que até não. Talvez com melodias mais simples. Mas a gente vê que até a música popular que tá na mídia, ela está simplificando, né? Eu acho assim, que hoje a simplificação nesse sentido, ela é aceita. Antes ela não era aceita. Hoje a gente vê maximalismo e minimalismo juntos. A gente vê a simplicidade e a complexidade em várias artes, né? O que a Rami fala da Bienal de Veneza, a gente vê hoje os fazeres manuais, é um mote da moda contemporânea, né? O que todo mundo quer hoje é bordadinho. Estão transformando. Tem uma menina, até pelotense, me disseram, de uma marca pelotense, ela já foi premiada, que ela trabalha com toalhas de mesa, centro de mesa, ela transforma em top e vira uma saia, né, de Richelieu, de Renascença, de crivo. Oi? Não, vamos fazer um episódio. Essa menina, eu lembro depois o nome, ela é bem bacana. As rendeiras, podia até fazer um contraponto com o salário erudito. E eu acho que aí, nesse ponto, a gente entra também num ponto que tu começou falando, entre o viver de arte, né, o mercado, e a arte que é mais fechada um pouco nela mesma, né? Se dá para caminhar, ou seja, um produto, uma arte que tu consigas vender, e eu acho que as pessoas têm essa ideia, a arte que consegue vender e a arte que ela é mais difícil de comprar, né? Que seria aquilo que tu estava falando, né, Lúcia, do artista que realmente ele quer fazer uma coisa para provocar, para instigar, para fazer pensar, mas não é uma coisa que dê para ele vender, sei lá, um extintor de incêndio, uma coisa assim, que é uma instalação. Banana, né? Que todo mundo sabe a história da banana com adesivo. Então, eu acho assim, por exemplo, nas rendeiras, eu fui lá ver o trabalho delas e eu vi um produto. Os colares que eu comprei, as pulseiras. E dali eu já falei pra elas, nossa, vocês poderiam fazer esculturas. Porque eu já vi aquilo como escultura, assim, porque é muito bonito, né? Então eu acho que às vezes é tu olhar pra tua arte, né? Eu tenho uma arte que eu vejo que ela é mais comercial, porque toca no patrimônio, então as pessoas sentem vontade de ter, porque faz parte da vida, faz parte da história. A linha de casas de infância que eu comecei a pintar desde o mestrado, e depois comecei a pintar, comercializar isso. Também, minha casa, a janela onde eu morei, né, tantos anos, eu quero ter uma aquarela, e as coisas que eu pesquiso, né, que às vezes não são, que eu não consigo vender, ficam lá no meu ateliê, tem coisas que eu nem mostro, mas que são coisas mais abstratas, que tratam da fluidez da aquarela, né. Mas isso também, querendo ou não, eu fui levando para um lado que para os mares, né, se tornou uma coisa que comecei a comercializar e hoje em dia é o que eu mais vendo, né, então eu acho que para o artista é importante esse equilíbrio. Tu também, né, Lúcia, do doutorado, tu trouxe na minha juventude, talvez trabalhar como a Rami trabalha, sob encomenda. Era muito criticado, quando na realidade os ateliês da Renascença eram todos encomenda e ateliês com 60, 70 operários. Toda a Europa vive assim de arte, né? E aqui é feio. Mas é que teve um momento muito conceitual. Depois a gente pode chegar naquela pergunta, faculdade ou não faculdade, né? Muitos professores hoje, assim como eu fui, eram professores de 40 horas de dedicação exclusiva e muitos deles nem conheciam o mercado. Eles saem de uma formação com direto da aula. Mestrado, doutorado. Sem experiência. Eles não esperam que o aluno faça ali as memórias de infância, as janelas, as portas. Porque ele vê só o mercado da arte
dentro daquele sistema de arte que a gente conhece, de galerias e museus. Mas existem outras artes, assim como existem outros designs, existem possibilidades de realismo, de abstração. O mundo, em resumo, ficou melhor. Né? Sob um ponto de vista, ficou melhor. Mais apesar diverso, que as né? obras chegaram a valores que... Sim, desses mas, grandes caras que são eu vejo assim absurdas, né? um marco, né? Por exemplo, eu me formei, né? E quando eu fui fazer arte na FURG, todo mundo dizia, coitadinha, ela vai morrer de fome, né? Inclusive meus pais. Olha, uma miséria. E aí, aquela coisa, já vai fazer mestrado, já vai fazer doutorado pra ser professora. E eu queria ser artista, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de curadoria de arte. Então, quando eu estudei pra ir fazer pós na Itália e depois passei no mestrado, eu fui conhecendo um mundo de artistas que trabalhavam com arte. E eu dizia, mas como tu vive de arte, né? Eu faço as encomendas e ao mesmo tempo... E eu faço essa produção aqui, eu mando para as galerias. Aí quando eu comecei a trabalhar dentro de uma galeria e comecei a ver artistas que vendiam 25 mil euros, 50 mil euros, eles também faziam encomendas. Então quando eu decidi fazer encomendas aqui em Pelotas, eu me lembro que bem no início, ainda muita gente, assim, tipo, né, amigos, mas como assim encomenda? Gente, mas qual o problema de fazer encomendas, né? Eu tenho esse estilo de arte, eu tenho uma linha de pesquisa, eu não vou pintar o teu pet, por mais que eu, né, eu gosto de pet, mas eu não vou pintar isso, eu não vou pintar aquilo, eu vou seguir uma linha, uma identidade, mas dentro dessa linha eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, porque eu já acordei inspirado pra fazer aquilo, e tenho uma agenda que eu vou marcando e vou fazendo. E isso me mantém. Então, como é que foi a tua busca pelo teu estilo, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa longa... até achar a tua identidade, imagina. Ainda né? eu acho que é constantemente. Acho que o dia que eu achar, morri, né? Porque é uma coisa que a gente é uma inquietude, né? vai Mas conta isso que eu tenho curiosidade pra saber. Então, assim, ó, eu pintei por muito tempo. Eu parei na época da curadoria de arte. Depois eu voltei pro Brasil. Mas já era aquarela. Não. Aquarela, óleo, na faculdade de tudo, né? A gente experimenta muito, né, Lúcia? Isso é muito bom. Mas, assim, a aquarela sempre seguiu porque em viagem era a coisa mais fácil de levar, então tinha essas facilidades e eu gostava. Né? Gostava do papel e tudo. Também era mais barato, tinha a questão da tinta óleo, que é mais difícil de trabalhar e tal. Depois, no Brasil, quando eu voltei, eu fiz Enem para arquitetura, eu passei. E aí, a arquitetura que fez aquilo voltar. Porque na arquitetura, o primeiro semestre, tu tem que desenhar, tu tem que pintar. E aí os professores, tem que fazer perspectiva. Eu sei. E aí os professores me deram uma empolgação, porque os professores diziam, posso levar teus trabalhos pra casa? Eu, como assim? Pra botar na parede? Tipo, né? E aí eu comecei aquela coisa que antes eu fazia mais pra projeto, na galeria também fazia pra quando a gente precisava, como é que vai ficar essa amostra? Eu já pegava os quadros, já fazia, tudo à mão, tudo em nanquim. Então, mas eu comecei a pintar, comercializar, e a procurar meu estilo mesmo, e criei o Rami Aquarelas, foi na pandemia. Eu digo assim, a pandemia, é meio feio até dizer isso, mas foi muito bom pra mim, na verdade. Foi bom pra muita gente. Porque o que aconteceu? Eu morava numa casa no cassino, eu tinha muito verde, eu tinha um mar. E aí, acabei um relacionamento, fui sozinha pra dentro de apartamento em Pelotas, com um monte de caixa da minha mudança, e ali eu sentia a falta do mar, eu sentia a falta de planta, não dava pra ir pro cassino, não dava pra ir pra praia. E eu disse assim, gente, será que só sou eu que sinto falta de planta? E comecei minha primeira série, são plantas, foram as plantas. E aí, vendeu toda em uma semana, eu fiz 6, eu me lembro, eram plantas, e as pessoas me diziam, era tudo que eu precisava de verde. E eu pensei, o mar, eu também sinto falta do mar. Aí foram os mares. E aí depois eu comecei a pintar o que eu sentia falta de visitar, as casas do cassino, as coisas. E aquilo tudo, muita gente, assim como eu, também sentia. E isso tudo, eu fui gostando e fui desenvolvendo, e cada vez vai, porque se tu for ver agora, a gente fez uma série juntos, um grupo na Vanguarda, e eu fiz a série... 5. Os 5 da Mancha Palavra. Por quê? Porque toda a aquarela, isso foi um insight. Um dia eu fui pegar uma aquarela que foi pra Márcia Cury, que era pro Jorginho. E aí eu pensei, só aquarela, porque ela queria dar um abraço nele, era pandemia. Eu vou escrever algo. Eu pensei, mas eu vou escrever algo. Peguei uma folha que eu tinha de papel vegetal e escrevi em cima da folha de papel vegetal. E aquilo ela amou, o Jorginho amou e tal. E depois eu comecei a fazer em todas as aquarelas que eu entregava o mesmo gesto. Uma frase ou coisas que eu tinha pensado, uma coisa que tinha a ver com a pessoa, uma música. E aí as pessoas começavam a me mandar foto enquadrando aquilo.
Então, daí surge da mancha a palavra, que eu pego só a mancha da aquarela, em vez de escrever no papel vegetal, eu escrevo no tecido, que eu fiz essa série em tecido. Então, quer dizer, é um constante. Sim, sim. A gente vai, agora tô criando uma série nova de novo, a gente vai... E as tuas encomendas funcionam como? Ninguém chega assim, eu quero que tu pinte o meu filho. É assim? Não. Geralmente, se a pessoa vê meu Instagram, entende um pouco que eu pinto. Às vezes não entende, mas tudo bem, eu explico. Que são lugares que tenham alguma memória, alguma referência. Às vezes a pessoa me conta, olha, tem tal lugar, tal rua, eu tenho uma história, eu gosto disso. Eu vou lá, eu peço fotos ou endereço no Google, se eu puder eu vou. E aí eu pinto o lugar. E aí eu conheço a história e tem uma troca legal com essa pessoa. Ah, sim, isso que eu ia te perguntar. Tu faz uma troca, uma conversa, uma análise. Não é uma coisa assim, só me manda uma foto, papum, não. Um diagnóstico ali do Porque aí entra psique na estética, né? Entra na estética. No sentido que tem por trás daquilo. No como lidar com as pessoas também, que eu acho que esse é o grande desafio quando tu trabalha com encomendas, né? Tem pessoas que chegam e querem alguma coisa, mas elas não sabem o que elas querem. Então, tu tem toda uma psicologia de conversar, de entender o que aquela pessoa quer. Às vezes a pessoa quer... Já me pediram, eu quero o meu cachorro na praia. Eu digo, por que tu quer o teu cachorro na praia? Porque eu ia de manhã com ele na praia. Vamos pintar o amanhecer? Aí eu já saio. Então eu conduzo a coisa, né? E continuo sempre na minha linha, mas respeitando o que a pessoa quer, mas com a minha estética, com a minha marca. A gente pode até pôr um cocôzinho ali no canto. Uma marca, um ossinho de patina ali. Né? Então eu vou conduzindo isso, vou aprendendo, porque eu acho que cada cliente é um aprendizado, é uma coisa nova que surge. Então isso é muito bom, eu gosto muito. E principalmente, assim, que eu digo, quando as pessoas me perguntam, mas como é essa função de trabalhar e pintar todo dia? Porque eu pinto todo dia, às vezes eu não pinto sábado e domingo, mas relaxando eu também pinto, né? Porque eu gosto muito de fazer, é organização. Porque não tem, assim, respeito também pelas pessoas, eu tenho uma agenda. A agenda serve pra quê? Pra eu ter ali, tipo, não colocar mais de 5 aquarelas por semana. Porque, né, ou às vezes se é uma aquarela muito grande, eu boto 3 na semana. Assim não me dá ansiedade. Porque segunda-feira eu abro a minha agenda, vou pintar pra Lúcia, pra ti, pra papá. Tô com a agenda atrasada, já mando uma mensagem, tem problema? É pra ti, é de aniversário? Ou, sei lá, eu tenho aniversário, eu pra ir, essa noite não vou... Né? A semana não vai fluir como eu imaginava, eu converso com as pessoas. Isso também cria uma amizade, né? Que geralmente os clientes, quase todos os meus clientes que pediram uma aquarela voltaram, compraram outra. A Flávia comprou 2. Eu já voltei. Voltaram, um breve espaço de tempo. Tá, e a pessoa chega e diz assim, minha sala é verde, eu quero que tu faça uma aquarela verde, sei lá, não sei. Assim, geralmente, a pessoa já vem com um contexto, mas já apareceu, assim, propostas, por exemplo, Rami, eu quero uma aquarela em tons terrosos. Aí eu digo assim, eu não faço por fazer, até porque senão eu acho que eu não ia fluir, eu ia me sentir mal. Sim. Então eu começo a conversar, tudo é a conversa, Sim, né? Como tudo na vida. Vai ter que criar uma história inteira onde o tom terroso entre, né? Isso é interessante porque isso acaba me fazendo, às vezes, me faz fazer pesquisas que eu não imaginava, me faz explorar coisas que eu não explorava. Vou até contar uma história que... Bom, o podcast vai ao ar depois, vai ter sido entregue, eu acho, né? Não vai... Semana que vem. Semana que vem. Tá. Não entrega amanhã essa aquarela. Que vem, Tá. Então vai dia 11. Umas meninas me pediram... Trabalham para a empresa Embaixador, né? Que faz Rio Grande Pelotas. Aí me pediram uma aquarela pro embaixador, né? E eu pensei, vou pintar um ônibus? Eu falei, não, eu pinto ônibus. Só que assim, o que eu faço sempre? Esse é um trabalho que eu aprendi no mestrado de curadoria de arte. A gente aprende sobre até, na Itália, em Florença, tu aprende até sobre trabalho com a mente. Umas coisas, os estudos da Academia de Belas Artes de Florença são bem curiosos, assim. E aí, a primeira coisa que tu faz é negar a tua mente, né? Fixa, negativa. Não, vamos escutar e vamos ver o que é a história. Aí, elas me contaram toda a história. Aí eu fui pesquisar a história do embaixador. Aí descobri que ele tinha lá, a primeira, em 1943, foi uma carroça. Começa com uma carroça. E aí eu já comecei a lembrar de quando eu pegava o ônibus em Rio Grande para ir pra Petrolina, que minha avó morava lá. Isso tudo a gente começou a conversar. Surgiram várias histórias e no final surgiu uma aquarela, mas parece uma foto antiga dessa primeira carroça do Expresso Embaixador. Quer dizer, eu pinto carros? Não é meu tema. Mas isso tem uma história, tem uma estética. E a estética entra também, vamos fazer como se fosse foto antiga. Eu vou fazer toda sépia, não vai ter lá, não é vermelhinho,
não é não sei o quê. A gente vai fazer, eu escrevi, vou botar em acrílico, que a gente vai escrever a história atrás. A gente, digo, né, eu mesmo. E aí, fui fazendo tudo isso, e daí nasce uma esse monte de gnome ali. que mora dentro da minha cabeça. E que ficou muito mais interessante, porque se fosse só um ônibus, a pessoa ia, Porque no início, o que Agora era? não tem mais Era pra história. pintar o ônibus eu não ia pintar, né? Que não seja bonito, ônibus, gente. É lindo. Eu acho, assim, mas, como né? observadora e professora, também fico vendo o depoimento da Ramile com muita relação com o que a gente faz em design, né? É um trabalho de pesquisa que faz parte da metodologia projetual. Ela fala conosco aqui da área do design, da publicidade, de uma maneira muito mais parecida que um artista que viesse aqui falar sobre o processo criativo. Sim. Ela é Sim, uma porque etapa, ela tá é nos uma contando etapa, do briefing, né? Ela tá contando do briefing. Ela foi lá pelo briefing, ela chegou à carroça que a maioria das pessoas talvez não chegasse. Então ela faz a diferença ali, né? A singularidade dela está ali, mesmo que ela adapte cores. Quem não, né? Quem não fez ainda, toda mudando. Eu sempre achei, e fiz uma tese depois no doutorado pensando nisso, que os melhores... Um projeto autoral em design, quanto mais autoral, ele pode ser aquele que teve mais compartilhamento de autoria. Mais gente dando pitaco, geralmente fica um trabalho melhor. Né? É um trabalho maior, é um trabalho mais completo que inclui outras subjetividades e não só aquele eu quero fazer desse jeito e tu vai fazer. Às vezes não é né? nem pitaco, é mais subsídios, né? Sim, é material, material. né, de trabalho. E eu sempre prefiro acreditar que o trabalho de parceria é mais... Eu também sou assim. E também a gente tem que pensar que nós, como seres complexos, a nossa personalidade, ela é feita de um monte de fragmentos. Sim. E eu acho também que essa coisa da gente achar... Às vezes a gente acha que a gente tem uma identidade, né? Eu estudo astrologia e a minha professora fala muito da coisa do propósito, né? Que virou uma palavra, assim, de moda. E ela disse, o teu propósito é o teu propósito hoje. Porque senão a gente também acha que se a gente cria uma identidade, né? Muito rígida. E se a gente tem um propósito, eu preciso ficar amarrado nisso aqui e viver disso pra sempre. Hoje Hoje isso aí era uma... Hoje é uma paisagem, amanhã pode ser um cachorro, entende? Amanhã talvez um cachorro faça sentido. Era uma categoria anterior, né? Do modernismo e não do que a gente vive agora, né? Essa identidade mais rígida. Hoje, que virava quase uma camisa de força. Eu tenho que trabalhar dentro desse sistema. Hoje a gente pode ser... Mas todos os sistemas... A simplicidade que a gente falou mais cedo, o minimalismo, a pureza, a mas o nosso entendimento de mundo, ele era mais fechado, era, né? Claro. E se esperava da gente. Algo mais concreto. Né? Se tu fugiu, tu tá perdida. Eu não tô perdida, eu tô mudando. Exato. Né? E mudar é a natureza. Então, isso é uma coisa interessante. E até as profissões, né? Por exemplo, eu falava do Leonardo. Leonardo estudava astrologia, medicina, arquitetura. E eu mesmo, várias pessoas me perguntam, mas tu continua, principalmente depois que eu abri o ateliê no UNA, mas tu continua com a arquitetura? Mas tu vai... Pra que arquitetura? Eu digo, gente, mas quanto... Tem um mundo enorme entre arte e arquitetura. E isso é lindo. E ano passado eu fui pra Calabria, fiz 6 meses de arquitetura lá, estudando urbanismo, estudando as relações de como reavivar centros históricos, né? E foi super legal, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz o projeto quase todo em aquarela. Agora, dia 30, ele foi selecionado para uma mostra lá na Calabria. Então, a oportunidade, né, de estar na arquitetura, de estar com os professores arquitetos, e aí fazer uma mostra de aquarelas do meu projeto. Então, como essas coisas, tem todo como é que seria essa revitalização? Me interessa tanto esse assunto. Esse foi de Morando Calabria. Moradora do centro de Pelotas, revitalização de centro histórico. É o que está mais me... Revitalizar. Me dando ideias e também tristezas. Então a revitalização desse centro é um centro histórico Morando Calabria, que eu cheguei lá pra conhecer o lugar, a primeira coisa que eu olho é a rua, o nome da rua Porto Alegre. Eu, como assim Porto Alegre? Aí descobri que Morando Calabria é cidade irmã de Porto Alegre. Aí eu fui pra casa, já com aquela coisa, Porto Alegre, e agora? Com quem que eu vou falar? Aí comecei a que eu faço procurar calabresa, comunidade calabresa de Porto Alegre. E aí achei a comunidade calabresa, achei um contato, que consegui outro contato, que um dia eu marquei, né, com um senhor, a gente pode conversar, porque eu vou fazer um projeto pra Morando Calabria, todos eram de Morando Calabria, as famílias e tal. Aí eu tô lá, de meio que pijama, né, tava ainda na casa do estudante, tô
tomando um chá, e aí abro a câmera, um monte de senhorzinhos. Era um monte, eles estavam... eles adoraram que tinha uma estudante. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa com eles, por isso que foi pra mostra, o projeto vai para um livro junto com mais 2 estudantes. Aí eu fiz todo um projeto, por que as famílias saíram de Murano. Conheci também outras pessoas das famílias deles, voltei lá para tomar café no barzinho e tal, com os senhores. E praticamente assim, era um centro histórico que é parece um presépio, então ali tem problema de acessibilidade, tem problema de ser muito quente, tem problema de estar na Calábria, que é marginalizado na Itália, né? A Calábria é vista como um lugar perigoso. Meus amigos do norte diziam, tu sai na rua na Calábria. Eu dizia, meu Deus, eu voltava a pé bem tranquila. Na rua no Brasil. Gente, eu tenho medo de quê? Então, e aí esse centro, ele tinha esse problema que os jovens saíam e iam fazer faculdade fora, diferente aqui do nosso centro de Pelotas, seria outra coisa. Mas lá, assim, segurança tinha e tudo. O que faltava era vida, eram jovens. Aí eu desenvolvi um projeto de pequenas residências para artistas, onde eles morariam na parte de cima e fariam ateliê na parte de baixo, em igrejas que foram abandonadas. Isso foi muito legal, que semana retrasada, quando falaram que o projeto tinha sido premiado, que é para uma mostra, eu fui rever meu projeto e eu pensei, gente, eu tô morando no meu projeto, porque eu tô morando numa casa. E eu mandei para meus professores um vídeo ali falando do UNA e do conceito do UNA, que fala um pouco sobre Jane Jacobs, que é esse balé das ruas, né? Que tu tem, é o que falta muito no centro de Pelotas. O que falta? Primeiro, segurança, né? 2, atrativos, ou seja, tu ter... artistas trabalhando, até a gente tem, mas né, isso tá cada vez mais fraco. Mas tá tu vazio, melhorar, tem que trazer gente, né? Tu melhorar a parte do calçamento para as pessoas poderem caminhar na rua, tu tem que ter atrações e tu também tem que ter serviços. Então isso aí tu tem o balé das ruas que a Jane Jacobs falava, né? Então eu mesma ali no UNA, eu trabalho, se eu me apertar, eu vou almoçar na esquina no canto, se eu quero receber alguém, não quero fazer o café na minha casa, eu posso ir no Café da Vanguarda com uma baita vista. Eu tenho academia, eu tenho... Quando eu vim para Pelotas, o nosso centro funcionava assim. Assim. Não. É isso, Como né? o Parque Una funciona hoje, que para mim é uma das... Parque Una em Pelotas e em Ortim, no Brasil, são as melhores coisas do Brasil atual. Também. E não porque são Corte. planejados. Vamos fazer um corte. Vamos. Vamos fazer um corte. Mas o Fabiano veio aqui, ele disse, se a gente tem ideia de que o planejado foi alguma coisa que a gente quis que fosse assim. Não, e não, na faz verdade, ele é sentido. muito mais Ele adquiriu organizado. vida, né? Ele é muito mais bairro orgânico. organizado do que planejado, Sim, né? porque tem lugares que são criticados justamente por ser organizado, por ser planejado demais. Não E incluir o humano sim, ali, não, né? A não permite a decadência, vida, não, né? que é só a elegância. Ele tem premissas, né? Para que a vida se instale. Se instale. É isso, é ótimo. E eu acho que é isso que eu desejo muito pro centro de Pelotas. Porque tá muito vazio. A gente sabe todas as razões, né? Os fatores de Sim. comércio online, descentralização da cidade. Agora a gente tem comércio em Santa Terezinha, Quartier, Fragata, são comércios fortes. As pessoas também mudaram muito o seu comportamento depois da pandemia, mas eu fico querendo ter ideias para ajudar as pessoas. E claro que isso vai ter que partir da iniciativa privada, porque não tem condições da nossa prefeitura dar um olhar mais significativo, tendo tantos outros problemas em outros bairros. Mas eu acho que, assim, urge fazer alguma coisa para não perdermos o charme que Pelotas teve, indiscutível, perto de outras cidades da região, né? Mas sabe um ponto? Porque quando eu voltei da Itália, lá eu tive um ateliê presencial por alguns meses, assim. E eu já tinha feito essa experiência no Cassino também, na Casa Gerani, que era uma casa histórica de esquina, que várias mulheres empreendedoras pegaram. Quando eu vi aquela casa, eu falei, vocês me alugam uma peça? E ela, sim, Rami. E aí eu fui pra lá e eu me sentia segura de pintar até as 11 da noite, porque eram várias mulheres, tinham segurança, a gente tinha segurança. Aí quando eu voltei pra Pelotas esse ano, eu disse, eu já ali no meu apartamento de novo, que vontade de receber as pessoas. Porque quando a pessoa vai na tua casa, ela vê teus estudos, ela sente, ela vê sente um pouco do processo, vê teus pincéis, tuas tintas. Eu vejo que as pessoas chegam lá em casa e ficam curiosas, né? Casa, ateliê e tudo. Às vezes eu tô ali fazendo um cafezinho, tô batendo um bolo, a pessoa já conversa. Cria um ambiente legal. E aí eu procurei no centro,
Acho que até tu chegou a me dar uma... Não sei se foi tu que me deu uma dica, foi a Carol. A casa. Mas todos batiam na coisa assim, ó. Grade, teu horário. Às 7 tu fecha. Ou se tu ficar aqui, vai ter que ter alguém cuidando na porta. Então, a questão... Primeiro ponto, segurança. Eu, mulher sozinha... É complicado, né? Eu sou uma mulher, moro sozinha, trabalho sozinha. Ali no Una, eu fico até de noite com tudo aberto, assim, né? E se eu quiser deixar a porta aberta, eu deixo. Tem a Ronda, tem as casas, as townhouses são ligadas ao prédio Aurora, que tem os guris, qualquer coisa. Ô, dona Ramile! Eles são os queridos, 24 horas. Funciona, tem 64 câmeras. Eu nem sabia que tinham tantos, esses dias me falaram. Meu filho mora ali, né? Fica de olho nessa câmera pra mim, depois me conta. Eu sou a câmera, porque eu sou aquela assim, eu passo pintando e olhando aqui. Tô brincando. Mas, né, então as câmeras na Itália são as senhoras, né? Isso nos dá segurança na Itália de andar na rua, porque tem sempre uma senhorinha aqui, ó. Claro. Tem até uma história. Mas esse teu projeto, então, é esse que tá vendendo casas a €1? Não, mas eu gostaria muito. Essas de €1. Então, eu mas fui... é mais ou menos nessa vibe, né? É de levar gente nova. É de levar gente nova. Mas, por exemplo, eu fui fazer esse semestre de arquitetura na Calábria. Nada na minha vida é por acaso. Eu deixo um pouco as coisas irem, mas eu planejo muito bem as coisas, assim. E aí, eu sempre tive vontade de voltar pra Itália. E quando eu comecei a arquitetura, comecei a pesquisar essas casas, né, de €1 e ver o que eu precisaria para reformar. Porque eu tinha €1 milhão. Não. Então, a coisa mais cara, assim, hoje em dia, por incrível que pareça, é o arquiteto que faça para ti. Em breve seremos. Então, o que eu pensei, só que aí eu vi, para homologar meu diploma na Itália e para fazer isso, eu precisava estudar urbanismo, patrimônio e as leis. E foram as 3 cadeiras que eu fui fazer. Então, não foi por acaso que eu fui pra Itália, não foi pra brincar lá, né? Fui e fiz contato. E fiz muito contato também com professores, pesquisadores, escrevi artigo, agora vou publicar esse livro com eles sobre o restauro. Quer dizer, contatos pra, se eu quiser realmente um dia fazer isso, porque eu gostaria muito de ter, o sonho da criança é pequeno, um centro cultural brasileiro na Itália. Mas quis que recebesse artistas, porque eu senti falta disso. Quando... A residência artística, que agora tá funcionando tão lindamente aqui em Pueblo Garzón. Tanta gente recebendo artista. Nossa. Isso é ótimo, né? Ali o Uruguai tem uma... Uruguai estrangeiros em geral, mas eles ficam ali uma temporada grande, tá com muita galeria de arte bonita. Eu fui, mas tava tudo fechado quando eu fui. Residência artística. Não sabia que tinha residência. O Uruguai, eles têm essas ideias boas e eles botam os projetos pra frente, né? Em termos de arte, gastronomia. Muito bom, gastronomia. Muito avançado. Lúcia, conta pra gente como é que tá funcionando o grupo dos 5, no rooftop. Então, nós começamos há alguns anos, a primeira... eu sou super desmemoriada. Pós-pandemia, foi. Pós-pandemia, amigos que se juntaram, que é a Rami, a Graça Marques, o Lauer Santos e o Gordo Musvic, que já vieram aqui o Laura e o Gordo vieram podcast dos guris. O Gordo veio lá. Eu não assisti dos guris. Então a gente começou a se reunir há uns anos e já fizemos 3 exposições. A primeira, o Fernando Rienque do Poço São José entrou em contato com a Rami e a Rami nos convidou, fizemos uma coletiva lá que foi realmente genial. Né? Uma época muito difícil, era aniversário da cidade, a inauguração, choveu incrivelmente na semana da montagem, era um local aberto, mas foi muito linda aquela exposição, ficou alguns dias. Na ocasião, o Fernando pensava em ter um espaço artístico, depois eu acho chegou a fazer uma mostra. Depois ele fez mais uma e depois ele acabou ampliando e mudando algumas coisas no posto. Aí, no ano seguinte... A Rami brincava, não tinha essa novela não, mas ela deu um nome do grupo As Três Graças. Aí ela e a Graça Marques fizemos uma exposição na AMA Galeria, não é Alma? Nós tiramos os guris. Nós tiramos os guris, mas não tiramos os guris. Mas era uma ideia de mulheres ali naquela casa, ficou muito bonito sobre viagens. E este ano a gente trabalhou juntos novamente, está sendo uma vez por ano. Esse ano a gente trabalhou juntos, ficamos 4 meses expostos no novo rooftop de Pelotas, no rooftop da Livraria Vanguarda. Fico muito contente de saber que eles são patrocinadores, não lembrava, já vi a Beth aqui, mas não lembrava que eles eram patrocinadores. Então o Parque Una e a Beth aqui estão sendo muito falados, né? E o rooftop a gente fez eles têm algumas paredes lá, nos colocaram à disposição. Fizemos um novo trabalho, baseado em, assim, mais em pequenos formatos, né? Combinamos, porque o
porque o ambiente não é uma galeria, mas é um espaço que também se pretende ser um espaço cultural, e tem restaurante junto, e tem muita informação, e tem a rua, e tem a cozinha aberta. Então a gente pensou para aquelas paredes que eram pequenas, um trabalho pequeno. Então cada uma, até inclusive nesse trabalho, sem citar os outros para a gente não se estender muito, a Rami veio com uma novidade, né? Então isso é muito interessante, os designers fazem isso muito também há muitos anos. Tu tem o teu site lá, enfim, o teu portfólio do teu trabalho comercial, e tu tá ali com o teu trabalhozinho autoral ali, né? Eu lembro do Philip Stark, que ele dizia, às vezes eu vendo a minha assinatura, claro, projetos que ele acredita, de fachadas de edifício, de móveis e tal, para poder criar aquilo que eu preciso de recurso financeiro para criar aquilo que eu só vou vender. Só vai ter o após-venda, o contrário da encomenda, né? Porque, na verdade, o ser criativo, né, ele quer viver do que gosta de fazer, né? Mas nem sempre cabe tudo que ele tem vontade de criar num mercado. Eu acho que se a gente pudesse sair desse podcast pensando lugares, né? Que não tem melhor nem pior. Não tem. Nessas duas instâncias. É como design e arte, que há também uma... Entre design e arte, assim como dentro da arte, a questão da encomenda ou não, no design da arte sempre tem isso. Que é o quê? É o caráter utilitarista, que as pessoas acham feio dizer que uma coisa serve para algo. Como se a beleza estivesse só na inutilidade. A arte é inútil, né? O design é útil, sempre se aprendeu. Eu quero saber onde é a marca da Tinocast, eu quero saber a casa da minha infância, que a Ramile pinta nesse sentido mais de projeto do que arte. E a arte seria aquilo inútil, que eu concordo. Mas dizer que alguém é melhor do que o outro por se posicionar de um jeito ou no outro, eu refuto completamente. E eu acho que o outro Porque grandes artistas foram designers também. E outro ponto, né? Qual é o parâmetro para tu pensar na utilidade? Porque eu acho que por exemplo, uma praia, ela não é útil, mas ela é quase necessária. Então, se ela é necessária, de uma certa forma, ela é útil. Né? Claro, lá, ela provoca. Mas isso aí é fácil para nós falarmos, porque faz 50 Além anos. da que eu vou pegar e espremer limão, né? Não é só espremer limão. Eu tenho várias outras utilidades, eu acho. Mas eu acho que isso talvez. Aí, pelo que eu andei estudando, é muito mais de nós ocidentais. Os orientais não veem essa divisão forma-função, ou conteúdo e forma, enfim, essas duas categorias que parecem antagônicas para nós. Eles não veem não tem corpo-mente, não, né? É uma coisa aí só, a gente que dividiu. Exato, aí diz assim, e aí a gente divide razão e emoção e passa o tempo inteiro dividindo. Além de servir bem esse cafezinho, ele também é bonito. Mas por que eu não posso ser bonito? Tem que ser só útil. Tem que ter mas essa dualidade, razão e emoção, ela realmente é nossa, né? Nós e ela somos criados dentro dessa dicotomia, que tu tem que gostar mais do pai ou da mãe, do Grêmio ou do Inter. Claro que dizem que futebol não dá pra gostar de duas coisas. Eu acho que eu gosto de Chavante, eu gosto do vovô em Rio Grande, eu gosto da seleção. Mas eles dizem que na mesma cidade não pode. Que tu tem que ser binário. Né? Mas a lógica nossa contemporânea é essa, né? Mas aí também de inclusão. Aí vai da minha frase, né? Não caber é libertador também. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe um ponto que eu vejo E também se achar menos importante, como eu disse lá no início. A minha desimportância começou na pandemia e foi muito bom. Quando eu teve a pandemia, eu perdi algumas pessoas, eu me aposentei tudo junto. E eu dizia, ai, que coisa boa ficar menos importante. Se eu soubesse, tinha feito esse exercício. Porque não é que os outros me já acham, era o que eu achava de mim, né? Deixando bem claro. E eu tava dizendo um ponto que eu vi sobre, voltando à questão, né, da encomenda ou não, no Brasil, eu sempre via uma coisa assim, no Brasil, eu digo no Brasil porque assim, pelo menos a experiência que eu tive na Itália, eu conheci vários artistas que trabalhavam, por exemplo, eu trabalhava numa galeria, trabalhei quase 6 anos numa galeria, e tinham artistas que tinham a sua produção e eles vendiam no site. Coisas que eles não vendiam na galeria, né? De valores menores. E eles movimentavam aquilo muito bem. No Brasil, eu chegava, às vezes eu vinha de férias, eu visitava algumas galerias em São Paulo, e eu via os artistas que eu conhecia se movendo muito, e principalmente através das galerias. Ou eu vendo pra galeria, aí cobrando, tem até um livro escrito de artistas, que é quase todos os artistas cobrando as galerias que não recebem. Porque tu imagina, tu larga numa galeria e fica, será que esse mês entra dinheiro? Será que não? Aí
a ansiedade bate, aí o processo criativo trava, aí a ladeira Sim, baixa. aí tu entra ruim. naquele estereótipo do artista que é depressivo, E né? aí eu vi um ponto que foi na pandemia. Porque eu ainda fazia alguns trabalhos com essa galeria da Itália, que eu fazia pra eles. Aí chegou na pandemia, eles falaram, olha, Rami, contrato que era temporário, por tempo, acabou, porque eu justo agora que eu preciso desse dinheiro. Foi tudo junto. E esse não tem mais, porque agora a gente acha que vai ter uma liberdade maior até para os artistas venderem pela internet. Isso também me deu o tino do... Opa, será que eles estão me falando isso? E eu, né, vou vender as minhas aquarelas pela internet? E não foi só a Ramile, a gente viu um mundo que se abriu de artistas que começaram a abrir sua câmera, a mostrar seu ateliê. O ateliê do artista que antes era uma coisa que já era vista e cobiçada, começou, eu quero ver mais teu ateliê por dentro, eu tenho curiosidade de saber o que o artista toma no café da manhã, se ele faz a bananinha com aveia ou se ele come, né? Eu quero saber, as pessoas começaram a ter uma curiosidade maior sobre o artista, isso criou um legame maior, criou uma relação artista-espectador que a gente não tinha tanto antes, ou nem tinha. Chegava na galeria, todo mundo com cara de estou Tirou entendendo. o foco da obra, na verdade, né? Espumante, estou entendendo, não estou entendendo nada. Não falo com o artista porque eu tenho até vergonha de falar com aquele ser. Então, aquele ser tá ali de pijama na tua frente, de vez em quando. Que nem eu tô correndo, um dia eu tô pintando, outro dia eu tô na TTT, as pessoas não entendem nada. Mas isso vai criando um artista humano. E, né? Aproximando. Não e que o artista do sistema tradicional de arte não seja, mas que o sistema, a própria palavra indica, ele faz às vezes esse distanciamento. Né? E hoje, mais uma categoria que também sofre talvez preconceito, seja o artista ligado à galeria, os galeristas, em relação ao artista que se autopromove no Instagram. E né? Deve ter outro preconceito aí rolando que eu imagino que não sei, outra né? caixa que a gente tem que tacar fogo. Claro. Não, e assim, tem a caixa de os galeristas que olham mal o artista que ele vende pelo Instagram, que ele não tá ligado a uma galeria, mas eles sabem, porque às vezes tu tem que dar 70% pra uma galeria, não é nem 50%. Sim, já foi, né? 70, começou com 30, 50. Quando eu já fui marchão uma vez no passado. Então, era né? 33, feira de gado. E aí vai, hoje agora em dia, já tá em 70. 30, 50, São Paulo 70. Se tu vende, né? Se tu pode vender. Então, tem muito artista que começou a fazer esse movimento. E isso foi na pandemia que se vê, assim, muito, né? Sim, porque também aí sai da lógica de precisar daquele lugar para poder vender, O que é legal, né? O sistema da arte eu acho importante, é super importante, né, Lúcia? É legal, as galerias são legais, são lugares importantes pra, como é que se diz? A palavra me fugiu. Visibilidade? Pra visibilidade do artista, pra legitimação do artista. Porque, por exemplo, tu tem um galerista, por exemplo, o primeiro galerista que eu trabalhei lá na Itália, foi ele que descobriu o De Chirico, um pintor italiano. Então, quando ele me falou, eles me deram quando eu saí da galeria, eu tenho o catálogo número 1 do De Chirico, que foi meu presente de adeus, porque eu tava voltando pro Brasil, né? E aí eu até mostrei pro Laura, ela disse, tem que botar numa caixinha, uma coisa, tá lá, né? Mas, então, ele descobriu, porque eles eram muito assim, eles iam descobrindo como o galerista hoje em dia como hoje vai pro Instagram, né? Não vai ficar viajando, vai pro Instagram descobrir, mas aí eu não sei como é que funciona se o cara que vai pra galeria, se ele segue por conta dele no Instagram. Aí não pode, aí tem essa coisa. Aí tem eu converso às vezes com galeristas. Eu suponho. O que eles fazem? Se tu te ligar a uma galeria com exclusividade, tu vai parar de vender no Instagram. No Instagram tu vai promover, mas tu não vai vender. Não vai deixar aquilo ali pra venda. Ou tu vai, tipo, uma coleção, tu vai ver, por exemplo, Rami, comigo tu vai vender os mares na galeria e o resto tu faz no teu Instagram. Tem tem as galeristas que eu converso. Mas eu acho assim, essa renovação que as redes sociais deram em relação às artes visuais ou ao design de produto, muito mais do que o design gráfico, que necessita de uma interlocução um pouquinho diferente, eu acho que é tão vantajosa, eu só vejo as vantagens disso, né? Eu não consigo ver algo que não seja positivo. Se tu não quer fazer assim, não faz. Né? Sim, mas quanta gente não fazer assim desse quanta jeito. gente não conseguiria existir se tivesse que ter essa validação toda num espaço que é restrito, né? Se tu vais pensar assim, ó, eu também me formei na FURG. Sem ser professores universitários ou professores do estado ou do município, nenhum colega meu é artista de ateliê. Nenhum que se formou comigo em
1979. Porque era a única estrada que se via, né? Tu já entravas. Quem era mais, assim, digamos, estudioso, pesquisador e tal, já ia para o mestrado. Que também era uma raridade no meu tempo. Eu só tive um professor com mestrado em toda a graduação, que foi Fernando Mendonça, depois que os outros fizeram. Né? O aluno que não tinha essa ambição acadêmica, tanto fazia concurso para o estado ou para o município, ou mesmo os colegas que gostavam de lecionar para criança. Mas nós não tínhamos a hipótese de tu ter o ateliê. Mesmo hoje é muito difícil. Temos, assim, a possibilidade das artes gráficas tecnológicas ajudaram, né? Porque com o computador muita gente começou a fazer arte digital também. Não precisa do ateliê, esse espaço do ateliê. Mas o ateliê, se tu quiser bordar ali o que a Rame viu em Veneza bordar, tu borda no sofá da tua casa. Sim, eu comecei vendo também. TV. Né? Então, tudo isso mudou muito ao longo dessas últimas décadas. E aí eu também acho que esse retorno ao manual que ela viu na arte, que eu vejo na moda, que eu vejo no design, também é um contraponto àquela asepsia meio fria que a gente estava tendo nas últimas décadas, quando ficou o apogeu das impressoras matriciais. Sim, digitalizar os artistas fazendo colagem, tudo digital, porque os caras antes ficavam ali no século passado, tu não vê muita diferença pegar Schwitters, te lembra? Início do século XIX. Tu olha as colagens, tu diz assim, pô, parece colagem feita hoje no Photoshop. Então, porque era o resultado que a gente conhece, né? Sim. Facilitou muito a tecnologia, mas também pasteurizou. Aí hoje a humanidade está assim, dando alta costura, dando valor pro crochê, pro macramê, né? Tecidos na Itália, pequenas industriazinhas familiares de tecido vendendo tecido a 6 mil euros o metro. Então já não é mais aquele cara que fazia a tecelagem para tu comprar. Já as grandes marcas valorizaram isso, né? A gente falava no episódio que o André Macedo teve aqui. Meu colega. A gente falava muito sobre isso, né? Que o artista, às vezes, ele não é um empresário, ele não é um administrador da carreira dele, geralmente, né? Se ele não tem galeria. Por esses motivos que, às vezes, ele não quer abrir a mão do valor que ele sente na arte dele para produzir algo que faça ser sustentável ele, né? E claro, tem muitos artistas que são outsiders, são marginais, são loucos, não sei o que nunca vão se adaptar a isso, nunca vão... que essa aura também eu acho que tem que ser desmistificada, isso, né? Porque geralmente a pessoa vive de outra coisa, eu sempre para meus alunos, tipo, olha, porque sempre teve essa coisa assim, da arte... ser quase uma teologia, né? Então, no passado, o cara morria de tuberculose, amava o resto da vida alguém, se matava. Ficou a vida inteira obra. Aí ficamos introjetados com aquela... Aí depois a obra é $1 milhão de dólares a obra dele. Mas é que tem uma ideologia por trás disso, né? Aí eu disse para meus alunos, olha, pra mim, falta de ética é não falar no mercado. Ao contrário da maioria, eu acho que assim, não falar do mercado... como o mercado fosse o bicho papão do turbocapitalismo, do neoliberalismo que vai te deixar cumprindo metas inalcançáveis e tu vai ficar em depressão. Por favor, depressão pra mim é não trabalhar. Eu escutei não poder trabalhar e não poder viver do que eu faço. Um artista não poder tomar um apartamento. De uma cliente, um aluguel de um apartamento. Eu escutei de uma cliente, aquele artista, ele era maravilhoso, ele não gostava de vender a arte dele. A primeira coisa, ele vivia de quê? Tipo, herdeiro? Era herdeiro. Porque assim, aí tá, e é isso no modernismo se criou, né? Porque se tu for ver assim, artistas, tipo, até o Hélio, seja marginal, seja herói, claro, um baita legado, trouxe muita coisa, mas tu vai ver, tem artistas que precisavam vender, tem artistas que não, e aí esses artistas que não precisavam vender, que tem até, que eu acho que é Porta dos Fundos, eles fazem umas coisas, umas tiradas ótimas, que tem uns que eu tenho minha galeria aqui no Rio de Janeiro, aí eles fazem umas coisas assim, tipo, que são, não sei o que eu vou ser da vida, então eu abro uma galeria, eu sou depressivo. Mas aí também vem isso cria. A TinaCast é maravilhoso, né? Vocês conhecem essa página? É incrível. Temos uma irmã. Temos uma irmã. É casalzinho. Não sabia. A Tina é maravilhosa e ela debocha dessa hipocrisia da classe, da elite artística. Ela debocha muito, mas a mulher faz o papel e a voz do lado é de outra. A mulher, quando começou a poder estudar, era belas artes que ela fazia, né? Sim. Então também é uma coisa, vai fazer uma coisa pra tu ser mais prendada, mas que não é pra tu viver disso, né? Meu pai dizia até, a minha mãe não gostou nada da escolha por artes, meu pai dizia...
Não, deixa, como se fosse uma habilidade manual. Vai saber falar de arte. Como eu fosse me tornar mais feminina. Tô fazendo um curso pra me tornar mais feminina. É que nascemos muito dessa antiga escola de belas artes, que era um local de mulheres, de um grupo social. Exatamente. Talvez. Mas a minha FURG, em 1985, quando eu entrei, era tão popular quanto é hoje com cotas. Os meus colegas, salvo raras exceções, seriam herdeiros. Os meus colegas eram gente da batalha. Por que tu pode fazer um concurso para professor estadual, municipal, e isso ser legítimo, e tu não pode fazer o trabalho por encomenda? Então, eu acho que essa questão a gente está superando muito com a ajuda das redes sociais. Isso na faculdade, pelo menos quando eu fiz FURG, né? Eu me formei em 2018, não se falava em mercado, né? Não, 18 não. 8? Não, 2018, não, 2009. Eu sou perto. Claro, gente. Não, senão vão achar assim que eu tô... na Itália, não, 2010 eu tava na Itália. Eu tô falando em 1975. Eu formei em 2008. Olha, eu formei em 98. De 2008 pra 2009. Aí 2010 eu tava na Itália, foi um ano depois que eu fui pra pós. E aí eu me lembro que não falavam em mercado, era um tabu, era aquela coisa. Porque ele é atrelado a uma ideologia. Gente, tinha que ter uma disciplina de mercado. Óbvio. Exatamente. Nós temos no design. Agora já tem, né, Lúcia? Nas artes não, mas no design nós temos. Porque tu tem o teu estilo, tu tem a tua motivação, a tua inspiração, aquilo tu desenvolveu 10 mil horas, não sei o que, tu desenvolveu o teu estilo. Como é que eu vou precificar? Mas como é que eu vivo disso agora, né? E não é só inspiração, se tu te acordar às 8 da manhã e botar um caderno de desenho na tua frente, tu vai trabalhar. Se não tiver inspiração, tu vai trabalhar igual. E achar o tino comercial do troço, né? Tipo, tu fez, fazer, tipo, né? o gordo que tava fazendo mala. O gordo que legal, E sai muito, ele vende muito. Ele ainda faz? Faz. Ai, eu adoro aquela ideia da mala. Pô, e a arte dele ali. A arte Ele se acha menor? Será que ele se acha eu faço as bolsas, menor porque ele tá fazendo uma mala? Eu acho demais a mala dele. Mas ela viaja, né? Tem uma Viaja. coisa histórica sempre, né? A escola Bauhaus, Escola da Forma, que aconteceu de 1919 a 1933, ela tinha, assim, o aluno que vai copiar os grandes mestres, porque tinha muito a cópia, o aluno bom, um bom pintor, todos copiavam os grandes mestres. E aquele se destacava numa carreira artística, como tinha aquele aluno que era usado para as artes e ofícios, que era para o que a gente chama de design de superfície hoje. Lençóis, cobertas, louças, né? A parte do design gráfico sempre foi muito fraco. A única coisa melhor era capa de livro ou cartazes. Porque o resto não era design gráfico, era design de produto. Então tinha um grupo ali, porque eles tinham toda uma metodologia pensada assim, do aproveitamento daquele cara. Porque senão, ele não é um grande pintor, ele se forma e vai fazer o quê? Vai ser ele se encaixa só onde? porque é o que sobrou. Porque muitos têm talento, mas convenhamos que muitos vão ser professores por falta de possibilidade. E aí a gente vê tudo que a gente vê na educação brasileira. Olá. O que é o telefone? Alô? Oi, Fabiano. Beleza? Estamos aqui com a Rami, com a Lúcia. Aliás, a Rami estava me dizendo aqui que ela quer fazer um puxadinho ali na casa. Pode? De outra coisa. Vai invadir um pouquinho a calçada e tal. Pode. Tá bom. Mandou um beijo. Outro, mandou. Eu vou perguntar para elas, então. Tá bom, um abraço. Também as tuas ideias, né? Adorei do telefone. As tuas ideias, o que tu quer fazer de obra ali? Parque Una quer saber. Una pergunta, que nem no DDD. Que bom. Só que aqui é sobre criatividade. Tá. Se vocês tivessem papel e caneta na mão para tomar uma decisão... Que já tem verba e já tá aprovado. Já tem verba, já tá tudo certo. Como é que vocês fariam? O que vocês fariam? Qual o projeto para que os artistas talentosos que temos e que às vezes não se desenvolvessem economicamente também? Por exemplo, a nosso mercado das pulgas, eu dizia para os meus alunos, vocês têm aí uma produção bacana de ilustrações. Uma coisa que o aluno gosta muito é a ilustração. Não depende de nada, tá na casa dele com aquarela, com lápis de cor. Por que vocês não vendem aos sábados de manhã o material de vocês? Isso cai nas coisas que a gente já discutiu, né? No preconceito. Tá? Como, por que tu pode vender xicrinha antiga no mercado das pulgas e não isso? Isso é uma ideia para o Fabiano que ele não vai querer porque ele está no Parque Una e não no centro. Mas eu acho que os artistas podiam estar no mercado das pulgas vendendo
o seu trabalho e não deixar só para os antiquários e para os brechós. Eu acho que nós temos um grande problema de artes visuais em Pelotas, né? Uma cidade que está cheia de artista, que mudou de 2010 para cá, mudou com o incremento do Enem e com a vinda de pessoas do Brasil inteiro. É outra cidade, o que eu comecei, a que eu conheci no início da minha carreira, quando eu vim para cá, e a Pelotas de hoje é muito mais inclusiva. Por que as artes visuais não dão certo? Por que com 2 faculdades de design, o IFSU e o FEPEL, a gente vê a poluição visual é horrível? Cada vez aumenta, é um passo para frente, 2 para trás. Eu acho que eu vou ter que ligar pro Fabiano e dizer os meus questionamentos para ele, talvez, porque tem um defeito, eu sempre fiz uma vez uma analogia, o artista tem a iniciativa e o empreendedor tem a terminativa. Os caras terminam aquilo que a gente começa e não sabe como terminar. Eu até sou uma pessoa um pouquinho mais, gosto de ser prática também, mas a gente tem muita ideia, né? O governo anterior, quando fez a campanha, o governo anterior, que eu tinha uma relação assim pessoal, que era minha colega, ex-prefeita, na UFPEL, eu disse, Paula, vamos tirar esse calçadão. Não dá mais para esse calçadão, ninguém gosta de morar, é rato, é abandonado, é perigoso, as pessoas têm medo de... Não posso, porque recente tinha rolado um edital, tinha vindo verba para reciclar o calçadão. Eu acho que o calçadão ficou lá, nos anos 60, 70, tá? E deu, acho que tinha que abolir o calçadão, acho que tem que voltar a ter vida nesse centro, e uma das questões é essa, tá? E quem sabe essa ideia dela, que ela trouxe, de fazer alguma questão em termos de IPTU para trazer artistas para habitar o centro, uma redução de IPTU para artistas. Alguma coisa tem que ser feita, gente. Eu acho que o centro já está mais barato, está muito desocupado. Mas a pessoa tem que querer vir. Tem que querer vir. Né? Lá em Rio Grande, que a cidade está muito difícil, muita gente. Eu não tenho mais um parente e uma amiga em Rio Grande, para vocês terem uma noção. Todos moram no Cassino, ou foram embora, tá? Os que moravam em Rio Grande moram no Cassino. Então a cidade tá muito vazia, né, Rami? É uma cidade cemitério à noite. As pessoas já não tinham o hábito de sair em restaurante como Pelotas. Hoje é uma cidade vazia. Eu tenho sabido, por colegas, amigos meus que são corretores, que está tendo um movimento um pouco nesse sentido. Como os imóveis desvalorizaram, pessoas que moravam em bairros mais distantes, que têm uma condição para comprar, mas não estou falando de uma população que não possa adquirir nada, estão voltando para o centro, e isso me encheu de satisfação. Não importando, para mim, a estratificação que sempre houve, né? Das pessoas mais bem, como é que se diz? Com mais recursos no centro, e os trabalhadores fora do centro. Quem sabe por aí? Eu acho que tudo isso, responder como melhorar a arte, é como melhorar a vida das pessoas, né? Porque a gente tem conhecidos nossos que têm um poder aquisitivo bom, que moram em boas casas, em bons condomínios e não investem em arte. Já do meu ponto, eu vou começar pelo que eu vejo que está sendo feito, né? Deixa eu com o meu olhar negativo e a Rami com o olhar positivo. Eu vou pegar o gancho, então. Mesmo porque ela é uma artista que atua muito no mercado, eu sou mais uma observadora. Então, a questão de quando eu estava procurando casas e não estava achando, até um dia eu recebi um telefonema. Alô, Parque Una que é você aqui. Então, acho que uma coisa assim, quando tu quer investir na arte local, primeiro, enaltece o que tu tem. A estátua do Felipe Povo no Parque Una, eu acho assim, ó, eu vejo porque eu caminho, eu corro ali todo dia, sempre tem alguém parado lendo quem é esse artista. Então, eles terem colocado aquele artista, eles terem esse movimento que tem a ver também com o pessoal ali do Madre, que faz mostras, tem toda a parte ali do Una, que tem também os totens que fazem mostras de arte ali. Eles chamam os artistas locais. No Canto, eu tenho um quadro no Canto também, acho que faz uns 2 anos, o Emer me ligou, Rami, sempre trabalhando por Una. Então, dar espaço para os artistas. Fabiano, o pessoal, eles têm dado muito dentro dos prédios, fora dos prédios, em projetos, né? Em projetos, projetos de educação também para arte. Eu criei um projeto agora recentemente, já tinha feito no Cassino, de levar crianças da rede pública para dentro de um ateliê de arte. Já que tem um ateliê de arte, por que não deixar as crianças entrarem, ver que uma tia trabalha com arte, vive de arte e pintar o lugar? Então eu trouxe 50 crianças de uma escola.
E o Parque Una, quando eu falei, olha, pessoal, vai ter um monte de criança aí, falei com a Camila e tal, a gente vai apoiar. Quanto tu gastou em material? Eu acho que foi 700 e poucos reais. A gente vai pagar esse material. Então, o Parque Una também investe em educação, é parceiro. Ser parceiro, Fabiano, você tudo tá tudo bem. E a minha questão mesmo, que eu tava procurando um lugar, foi parceria também. Então, o Parque Una disse, a gente quer trazer a arte pro Una, porque faz parte desse balé que eu tava falando, né? A gente precisa, e eu acho que eu faço circular bastante gente ali, porque eu já tenho, desde que eu fui pra ali, 5 ou 6, não, 6 pessoas vieram de outras cidades e ficaram em Airbnb no Una, porque eu estou ali, aí já desce, aí já janta no canto, aí já conhece isso aqui, aquilo ali, ou, Rami, hoje eu caminhei onde tu corre, tu mostra todo dia, um pessoal de Bagé. Okay. Então, quer dizer, trazendo arte, ele trouxe outro movimento pro Una. Né? Poderia ter mais artistas ainda no Una. Eu acho que isso, Fabiana, aquelas casas, ainda a gente tem 3 casinhas ali, eu tô louco por um vizinho. Vamos por um músico também. E outra coisa, a gente vê bastante até, também, né, no anfiteatro aquele da também, praça. Ali eles têm uma programação, de música muito forte também, e muito legal. Até, eu acho que é o mais forte a música. Que é gratuito, as pessoas vão lá, tem apresentações, também tem outros programas que eu nem sabia que tinha de desenho para as crianças nos domingos, é aberto ao público, né? E outra coisa também é fomentar, eu acho assim, por exemplo, nós temos várias empresas em Pelotas que muitas vezes fazem não brindes, mas fazem presentes e querem fazer bons presentes, né? Eu trabalhei com a Melnick em Porto Alegre fazem uns 2, 3 anos e fiz aquarelas para eles presentearem pessoas que tinham comprado um alto padrão de apartamentos, né? E foi para mim aquilo, eu me lembro que na época foi quando eu tava começando a fazer CNPJ e tudo, que eu tinha que trabalhar como empresa, né? E recentemente eu fiz pro Fabiano também, João Pessoa, né? Eles estão abrindo um baita empreendimento. A gente tá fazendo. Eu não pude postar nada, porque claro, né? Essas imagens, mas eu pintei o lugar para eles, então ele também está investindo nisso. Então eu acho que esse fluxo, esse olhar que eles têm ali no Una de investir nos artistas, e não só eu, né? Vários outros artistas que estão trabalhando com o Una, eu acho que esse movimento, isso agrega muito, né? Porque Pelotas, eu como artista, eu vejo assim, eu saio e eu tenho meu público de Pelotas sempre fiel. Porque quando eu fui pra Itália, eu criei o Rami Made in Italy, né? Porque eu pensei, eu levei um dinheiro para esse último ano para não trabalhar, porque eu pensei, como é que eu vou trabalhar, né? Para quem que eu vou vender? Eu vou estar na Itália. E aí comecei a ver, poxa, tem tanta gente aqui, vi tanta gente dizendo, vou ir pra Itália esse ano. E aí, a cada pessoa que chegava ali, levava meu saquinho de aquarelas, eu dava uma do lugar, né? Então, isso, e com vários clientes de Pelotas, e assim. essa associação da arte via design, né? Que tu citas com as sacolinhas, com os brindes, cartão de visita, né? Como tantas design. Possibilidades aqui, como ela tá mostrando, como eu já fiz muito quando eu atuava com design, e aí o cara vai lá e compra uma agenda de uma cidade, às vezes feita de uma cidade que nem é no Rio Grande do Sul. Então, empresas, né? Então, por assim, favor. cada brinde cafoninha, a gente tem brindes maravilhosos que podem ser produzidos. Pode fazer uma Pelotas. arte. Então, eu acho que principalmente, assim, principalmente se for falar no centro de Pelotas, né? As pessoas que têm comércio no centro de Pelotas, acho que poderiam pensar nisso, de chamar os artistas, né? Eu acho que quando tu chama um artista, ou quando tu chama uma vida ali, tu chama todo um ecossistema, uma coisa que vai se mexer, ou fomentar isso nas redes e mostrar isso nas redes também. Então, isso tudo... Os projetos mesmo aqui em Pelotas, assim, quando eu vim pra cá, um pouquinho antes de vir pra cá, quando eu já namorava o meu marido, tinha tanta galeria de arte bacana. Em Pelotas, tinha uma galeria chamada Larrea da Silva, que era um sonho na rua Anchieta, perto da Cassiano. Era linda. E tinha outras, tá? Tinha projetos na prefeitura de salão de arte, na UFPEL. A UFPEL mantém a galeria dela, que se chama A Sala. Funciona bem, né, Lúcia? Funciona muito bem. Mas é difícil acesso. Calendários de UFPEL, que não são os calendários da vida civil de todos, né? Não é um Talvez seja simplificar também o acesso à arte, né? Tem um projeto muito bom que a gente participa, que é o Arte na Rural. É um projeto que não é vinculado a nenhuma instituição pública e está 10 anos acontecendo, acontece todos os anos, com suas dificuldades,
com painéis emprestados, com iluminação emprestada, mas ele acontece. Então, os projetos de arte não têm sido longevos. E Pelotas já conheceu muito, né? O Madre, né? Acho que o Madre tem feito trabalha muito bem. Porque eles estão no centro, os guris, eles pegam sempre artistas muito legais. E de sempre, pessoal de Pelotas e pessoal de fora. Tu acaba conhecendo esses outros artistas, né? Eu fiz uma exposição ali, eu me lembro quando eu conheci outras artistas, isso foi muito legal. E eu costumo ir a todo lançamento junto deles. Com o Madre, né? Não é o quadro exposto da parede do restaurante, mas tu tá indo ao restaurante ali, as coisas são muito interligadas. Tu esbarra na arte, tu não precisa procurar nela, ela te não tá ali decorando. Ela que te e eu gosto que os guris deixam claro que tá à venda, tem o preço, porque isso também é importante pro artista. Não, se tu bota a tua arte num restaurante, num café, e não tem o valor, aquilo é trabalhado nas mídias sociais. Vai ser uma decoração. Fica uma decoração, é um empréstimo de obra. E ali eles têm um cuidado com isso que eu acho muito legal. Agora mesmo tem um quadro que o Emir fala, alô, alô, e apresenta o artista de uma forma que te prende. Eu vejo todos os vídeos dele, eu acho muito legal, com uma cervejinha na mão, e aí tu acaba vendo, conhece aquele artista, aí tu vai ali, tu vê o preço, e tu acaba comprando. O Ágape em Pelotas também funciona muito bem. Tem aulas de várias linguagens artísticas, até de exposições, bazares. E vocês usam tecnologia no trabalho de vocês? Eu usava quando eu fazia design. Não sei. Inteligência artificial? Não, eu teria que fazer um curso de inteligência artificial. Isso eu tô pra trás ainda, eu tenho que fazer um curso. Pra mulheres de 60 a mais. Mas eu não tinha 60, tava com 59 e não quis fazer. Eu digo assim, porque... Foi lá no Parque Tecnológico, disseram que foi muito bom esse curso. Então, eles me convidaram pra dar aula de aquarela e história da arte nesse curso, que vai ser pra 60 a mais. Ai, que bom. Só que, eu não aceitei porque não dava com a minha agenda. Mas há uma iniciativa. Há uma iniciativa. Né? Não, a Estela vai dar. A Estela é ótima. A Estela é uma menina também que tem um ateliê de aquarela e dá aula de aquarela. Quer dizer, e é no centro. E é no centro, ela tá ali tem esse movimento. Perto do Itaú Antigo. Porque também tu vê uma pessoa dando certo, te puxa, olha, eu posso também, né? Tem esse posso também. Vários é o exemplo, né? Por isso que no meu tempo não tinha. No meu tempo não tinha uma pessoa num ateliê. Nós tínhamos que produziu muita arte aqui em Pelotas. Vinha produzindo há muito no ateliê que tu ia lá visitar. Eram os dois professores, o Damé e o Daniel Acosta. Esses caras, o Damé sempre ali, formiguinha, né? O Daniel Acosta já num outro. Eu não faço ideia como é que vocês trocaram o assunto de inteligência artificial para ateliê. Mulheres! Em 30 segundos, a cidade das mulheres. Não, eu propus um tema de inteligência artificial de tecnologia. Porque era para puxar o nosso quadro, que a inteligência artificial faz uma pergunta para as convidadas. Ai, gente. Eu coloquei as biografias de vocês, falei sobre o que era o episódio. Vamos ver o que há. E ela fez uma pergunta. Eu não escrevi na minha biografia sobre o meu trabalho, né? Só a sua formação. Em que momento uma obra deixa de ser só sua e passa a pertencer a quem olha? A quem olha? Nossa, essa pergunta é uma pergunta relativa a direitos autorais? Não. Filosófica. Filosófica, interpretação. Pois é. Como uma música, a gente diz às vezes, a música, quando eu conheci a minha namorada, não sei o que, essa é a nossa Se apropria, bacana isso. Bacana. Sabe que nessa disciplina de agenciamento profissional, que eu falei que nós no design, nós tínhamos disciplina ligada ao mercado, a gente lia as leis de direitos autorais no Brasil. Né? Então a gente sabe umas coisas assim, tipo 70 anos depois, cai algumas coisas em domínio público. Não um quadro, porque fica pros herdeiros, né? Mas uma música e tal. Mas acho que a pergunta dela foi de uma forma mais poética, assim, quando deixa de ser tua pra ser do outro. Pois é, porque, na verdade, eu entendi bem, por isso que eu brinquei com ele. Tem um livro sobre isso, O Espectador Emancipado, do Jacques. Jacques Almond? Não? Até porque o criador às vezes cria sob a ótica dele. E a pessoa interpreta outra coisa totalmente diferente. E aí que eu cheguei onde eu pensei, onde eu queria chegar. Teve um momento lá, pra gente não ser chato num podcast assim prático, que o Michel Foucault, o Roland Barthes, ele disse, não existe autor, o autor morreu. Tá? Lá nos anos 68, aquele ano emblemático. Aí o Foucault diz, não. Num texto seguinte, eles eram inimiguinhos. O Foucault vai dizer, o autor não morreu. Porque o Barthes tinha dito que o que importava era a interpretação. E não o que o Daniel quis dizer. O que importava era o que a Flávia entendeu com a obra do Daniel.
E ele dizia que a interpretação, o intérprete, não é o intérprete lá de semiótica, nada a ver. O espectador, ele é formado por um tecido de informações. Que aqui tu tem o fio da cultura, o fio da família, o fio do teu país, o fio do teu contexto, da tua genética, enfim. Então, o intérprete, né? A Flávia tá vendo o trabalho do Daniel de um jeito que a Lúcia não vai ver, a Lúcia vai ver de outro. Então, o que o Daniel quis dizer, segundo Barthes, não importa em nada. O que importa é como a Lúcia e a Flávia vão ver esse trabalho. Aí, um ano depois, vem o Foucault que diz assim, não. O autor importa sim. E ele cria o que ele chama de função autor, que os caras são pós-estruturalistas, subjetividade. Tu tem uma questão de autor, ele chama de função de autor, é um momento que tu é autor. Tu não é sempre autor, né? Tu um escritor que está sempre escrevendo, ele vai passar o final de semana, a viagem de verão no Uruguai, ele não está sendo autor. Ele está sendo autor quando ele produz, né? Então ele diz 1000 coisas ali da importância de deixar claro que o autor existe. E não é aquela importância que existiu até 1968, 69, quando se desmontou, que era o gênio, o mito do gênio, ou o autor como eu crio e tu me obedece. Não, eu não quis dizer isso na minha obra. Entendesse errado. Então não pega pra ti essa obra do jeito que tu está pegando, porque tu entendeu tudo errado. Ele não defende esse autor, ele defende outro tipo de autor que não vem ao caso aqui a gente falar. Então ele faz esse livro em contraponto, chama O que é um autor. E aí, vem um outro italiano lá, o Agamben, que vai dizer, não é nem o Barthes que tem razão, nem o Foucault. Não é nem o intérprete, nem o autor. É o gesto, é o que fica. Mas é que eu acho que teve uma época, né, Lúcia? As interpretações são muito difusas. Teve uma época na academia... Tem que ter um momento que tu diga, não é por aí. Devo deixar a responder depois. Mas o que eu percebo, assim, ó, eu fiz o meu mestrado e fiz o meu doutorado 15 anos depois, tá? E eu notei que existia, assim, na época que eu fiz o mestrado, existia uma ilusão da academia na qual tu poderia criar uma obra sem fazer parte dela. Entende? O criador da obra, o autor da obra, ele não estava presente na obra. Como? Existe... Numa ilusão. Não se colocava, não. Numa ilusão. Como neutralidade. Exatamente. Como se tu pudesse ter um ponto de vista que não fosse o teu. Como um psiquiatra neutro. Entende? Tu não pode usar o eu. Manter aquela distância. Quando eu fiz meu doutorado, eu disse assim, eu vou abrir um parênteses e vou dizer eu. Porque sou eu que tô olhando, é o meu ponto de vista, sou eu que tô na minha tela. Qual era o teu doutorado? Personalização de imagens. Mas em qual faculdade? Eu fiz em comunicação na Unicinos. Comunicação. Aí tu colocou ali Barros, 2000 e não sei o quê. Não, aí eu abri o parênteses. No início eu já falei, olha, vai ter momentos que eu vou usar na primeira pessoa, porque sou eu me observando. É muito difícil. A minha visão de mim. É muito impossível, entende? Mas aí eu vejo não muito existe assim, neutralidade, a menos que tu diga, eu vou tentar ser neutro. Mas a princípio não existe. Mas mesmo que tu tente. Sim. Não vai, É o teu tecido cultural. É o meme do POV, né? É sempre um ponto de vista. Não tem visão sem ponto de vista. Quem ouve os podcasts de vocês não necessariamente estão ouvindo aquilo que a gente está tentando aqui dizer. Não, e eu escrevo, e teve uma vez que me disse assim, por que tu escreveu sobre tal coisa, né? Eu, não, nunca. Claro que tu escreveu, eu li, eu digo, não, acho que tu interpretou a partir da tua história, mas não era minha, entendeu? Era outra coisa. Que não posso interpretar. Mas se tu quer isso, escrevi, a partir do momento que eu larguei pro mundo, não é mais meu, mas né? tem um momento que tu tem que dizer, opa, eu não fiz isso. Não, é uma interpretação. É uma interpretação tua. E arca com as consequências, mas não foi o que eu quis dizer. Eu vejo toda semana, assim, tipo, né? Porque toda semana saem de 4 a 5 aquarelas no meu ateliê. E tem coisas que eu faço com um olhar, né? Principalmente quando é mais abstrato, principalmente quando são os mares, eu vejo de uma forma e as pessoas veem de formas completamente... Eu já recebi relatos, assim, ó. Tanto que no meu ateliê eu botei na parte de cima, você chegou a vê-los, os 4 mares que eu pintei em Veneza e botei 2 cadeirinhas e botei sente-se e olha o mar. Eu já escutei coisas ali, tipo, vi uma pessoa boiando morta. Eu, como assim? Subi correndo, né? O arquiteto. E aí agora eu olho e vejo aquela pessoa, né? Direto, porque ela me mostrou uma pessoa. E aí outro, eu vi os pés de alguém. Pés. Então, isso é só um exemplo, assim, tipo, de uma coisa mais abstrata. Mas também, Rami, amei que tu pintou, me pintou na janela da casa. Como se eu não te pintei na janela? Aí me manda uma foto, não é que tem uma coisa de um rosto. Então, às vezes é que nem coisas... o Jesus Cristo na torrada. Então tem coisas que
questionei, ouve, ele é na penso que nuvem, né? fogem. E aí a pessoa senta na sua sala e passa a olhar aquilo que eu pintei em 1, 2 horas todos os dias. E a leitura dela vai ser outra. E vai ser diferente a ela. Se ela tem uma criancinha em casa, vai ser diferente. Então, isso é um processo. E é muito legal isso, esses retornos das pessoas. E na abstração mais ainda, né? Porque a abstração, a é um abstração mundo. gera muito significado, gera polissemia, como a gente diz. Muitas sensações, Eu, né? no final do ano passado, eu publiquei do ano retrasado, 24, eu publiquei um livro, né? Aí eu acho que o melhor elogio que eu recebi foi assim: eu tô lendo de novo. Ai, Porque eu quero ter certeza que eu entendi. Ele não falou certo. Sim, se eu conseguir ele conseguia entender o que eu tinha querido dizer. Né? Que maravilha. Legal, porque ele deve ter pensado uma coisa que eu nem sei. Mas isso tudo é o jeito Então que a ele pegou gente pra ele a tua olha, né? pergunta. É sobre Ele olhar. respondendo a tua pergunta, ele na segunda leitura, Não, aí eu não sou. ele tá... Aí eu não sou. Mas aí deixa com ele, é bom de não saber tudo. Fazendo Mas ele quer link. respeitar. Eu acho que é isso, né? Quase uma questão de respeito com quem escreveu. Sim. Mas saber se eu entendi o que ele quis dizer. Eu só acho que pra gente, assim, transformar a arte realmente numa produção de pensamento, de cultura, de ciência, qual seja a expressão que a gente vai usar, é importante não deixar essas interpretações, como eu digo, interpretação de bar, né? É importante também conduzir que é a história da arte, a gente cria o do conceito, design, né? A gente trabalha com conceito. Mas eu quis fazer, achei interessante fazer, de repente, um link, que a gente tava falando de como a gente vê Pelotas, né? E aí a gente, né, vários olhares aqui sobre a arte, sobre a situação da arte em Pelotas, e eu acho como como a gente vê uma obra de arte, né? E aí tem um exemplo que eu adoro usar quando falam assim, quando eu vou ter detalhe, mas tu vai pra Pelotas? Mas por que tu não vai pro Rio de Janeiro? Porque tudo é Rio de Janeiro. E eu digo assim, gente, eu já vi artista bom, que tinha uma baita estrutura, ir pra São Paulo e morrer em São Paulo. Ou seja, virou uma azeitona. Eu acho assim, tu tem que criar hoje, uma né, estrutura. Hoje tu trabalha de onde tu quiser. E aí, eu vejo assim, por exemplo, Pelotas tem uma força muito grande e daqui eu consigo mandar trabalho pra vários lugares. Eu tenho apoio emocional porque eu tenho a família, tenho isso, tenho aquilo. Tem um ambiente que me faz fazer mostras, as pessoas olham isso no Instagram, não importa se eu estou em Pelotas, onde eu estou, eu continuo em movimento. E aí eu tenho esse exemplo que eu acho que é muito engraçado. Eu estudava na Academia de Belas Artes lá em Florença e aí tinha todo dia a Cláudia que chegava atrasada. E aí ela dizia, Rami, por quê? E eu abito nel culo del mondo, tipo, eu moro no fim do mundo. E eu dizia, ai, Cláudia, sempre com os sapatos cheios de barro. E eu notava, assim, pá, a guria chega sempre, coitadinha. E na minha mentalidade, com 20 e poucos anos, eu pensava, coitada, ela deve morar, tipo, em Petrolina, imaginava lá onde meu avô morava, na Vila da Quinta, né? E aí eu me lembro que um dia eu falei, queres tu chega atrasada, porque onde é que tu desce de ônibus? E eu tinha um motorino, nem neto, e eu disse pra ela, eu posso te pegar, que eu passo perto da estação de trem. Aí eu pegava a Cláudia todo dia, porque era caminho da minha casa, e levava ela. Quando os meus pais foram pra Itália me visitar, ela disse assim, será que teus pais não querem conhecer lá a minha casa? Eu pensei, o que eu vou levar lá no... Sei lá, isso na minha cabeça, né, que eu não tinha... Ela morava em 20, onde nasceu Leonardo da Vinci. Era uma coisa mais linda. Eles produziam vinho, meus pais fizeram um passeio. Uma imagem. Uma casa do Da Vinci. Maravilhoso. Não, imagina, então não posso falar o culo del mundo dela, né? E pra todo mundo dizer, coitadinha, mora lá no culo del mundo. Era 20, que é uma cidade que nós vamos visitar como turistas, que achamos lindas. E Veneza também, no passado, eu passei deu quase 3 meses morando em Veneza. E aí eu fiz amizade com as senhorinhas, com as vizinhas, com os vizinhos, que eu ia comprar fruta. Eles se acham que estão no interior do interior. A mentalidade, quando tu conversa com um veneziano, eles acham assim, ai, tu vai pra Firenze, ai, traz umas tintas pra mim. Quantos quilômetros? É super perto de trem, o que dá 3 horas. Se tu pegar o Reggianale, que é mais barato, o Veloce é 1h30. Então, eles se acham fechados num mundinho. Então, a gente, às vezes, em Pelotas, não vê o potencial que Pelotas tem, porque a gente acha que tá no fim do mundo e não tá. O potencial tá em nós. O interior da Itália é bom, mas o nosso interior não. Eu sou expansão muito é nossa. apaixonada por Pelotas, apesar de ter feito críticas ao centro. É uma crítica construtiva. Não, é construtiva, mas nós da temos crítica. o mar aqui perto, nós temos a Serra dos Tapos maravilhosa, que está melhorando muito agora. o turismo, o aeroporto. Eu adoro nosso patrimônio histórico arquitetônico,
que é preservado, eu adoro. Pena que não é mais, mas tudo bem. Tem Já o Parque aconteceu. Una, Não, E a gente tem esse DNA aliás, artístico, lembrei que é o né? meu maior patrocinador Parque Una do meu livro, quando eu lancei Lusitanidades. Viu, então? Da minha pesquisa de pós-doc. Mahami, se tu estivesse em São Paulo, tu não tava no TinoCast. Viu? Não, tem Tudo o isso, TinoCast. as possibilidades, Aqui tu é a rainha das aquarelas. Viu só? Laranjina, né? Não, mas eu acho que a gente cria isso, assim. E, por exemplo, agora, nessa volta pra Firenze, eu tava fazendo as aquarelas pro Brasil. E isso também foi muito curioso, porque todo o meu mestrado, a minha família não conseguia me passar nada de dinheiro. Então, todo o meu mestrado eu trabalhei em restaurante. E eu sempre digo que foi a minha melhor experiência, foi o melhor trabalho que eu fiz na vida. Aprender a servir, porque depois que tu serve, tu vê o que acontece atrás de um balcão, tu aprende a ser gente, assim, eu digo a grosso modo. Mas pra mim foi muito bom, porque eu cheguei muito crua na Itália. Então, ali eu aprendi, assim, muita coisa. Desde cozinhar a realmente outras línguas, a parar pra escutar, a respeitar o tempo das pessoas, desde o tempo de comer ao tempo de servir. E isso eu levei pra galeria de arte, isso eu levo também pro Rame Aquarelas. E ali em Firenze, esses meus amigos que eram garçom, não sei o quê, hoje em dia tenho um amigo arquiteto, médico, e são meus clientes em Firenze. Então, quando eu voltei agora, é isso também, é de tu criar esses laços. E Pelotas tem muito isso. A gente tem uma universidade que tu tem gente de São Paulo, do Rio. Então, se tu aproveitar isso, agora mesmo o Festival Internacional de Música, poxa, é um momento de conhecer um monte de gente. Eu conheci muita gente. Teve adesão da população a esse festival, É né? muito. Não bastou toda a produção do Sesc, do Parada, enfim. A população Sim, acolheu, a gente vê ele relatos contou maravilhosos de as pessoas na atrás. rua. O ano passado ele lindo. contou que tinha uma pessoa que foi no Guarani e a pessoa começou a entregar balinhas pro pessoal da equipe. E ele achou aquilo estranho. E aí eles foram perguntar e a pessoa estava tão feliz de ter a oportunidade de estar assistindo aquilo ali que ela queria retribuir Ai, que ao Sesc. Então ela levou balas. Olha que coisa linda. coisa Vocês estão me dando linda. umas balas. E a pessoa deu balas porque dizia, eu queria te agradecer pela oportunidade que eu tenho de estar aqui assistindo isso. E no fundo, a gente chega na educação, né? Chega. Sai e chega. Chega na É ponto de educação. chegada e de partida, Eu sim. acho que Pelotas é muito privilegiada por ter um olhar cultural mais afinado, afiado, atinado, do que outras cidades. E pequenas ideias se tem, mas não pode só se viver de pequenas cidades. A gente tem que ter também grandes ideias. Eu acho que das cidades que eu conheço é uma cidade maravilhosa para pensar cultura, para viver como a vida como obra de arte, né? E eu acho que eu tenho até umas ideias que eu já tinha tido. Eu acho que eu vou procurar o Fabiano, já que ele anda ligando no meio da tarde para nós. Sempre imaginei Agora- um coworking de arte. Agora tem que procurar o André. O André, né? Que é o André que tá o tudo André, aqui mais. Eu adoro os guris. Ele é engenheiro, é mais duro. Mas gosta de Não, eu arte, sei, né? mas os meus guris foram pra lá, né? Aí tem Moram cada um espaço no lugar. Então a gente coworking conviveu ali. com eles lá desde o inicinho, né? Às vezes eu fico olhando aquela casa Uno, olhando assim, quando não tinha o lago. E digo, meu Gente, Deus, imagina. Tá aí a como é que ideia. eles conseguiram? E eu, agora, só pra encerrar, assim, uma coisa que eu falo muito. A minha filha, outro dia, tava dizendo, mãe, a minha irmã mora na Inglaterra, né? Há 25 anos. Por que tu não foi? Eu digo, porque eu não quis. Mas por que tu não quis? Eu digo, porque eu não quis. Desculpa, não foi onde? Pra morar na Inglaterra. Morar na Inglaterra. Eu disse, porque eu não quis. E eu sempre tive uma coisa que eu pensei, eu disse pra ela, quando eu quis quando eu quis estudar em Porto Alegre, eu fui. Quando eu quis voltar, eu voltei. E eu tenho uma coisa que o melhor lugar é aquele que tem o que tu quer. Né? O que tu espera? Eu espero isso, tem nesse lugar, então esse é o melhor lugar. O rio passa na É minha o lugar aldeia. que tu consegue expandir Não interessa as se tuas é, vontades. né, se é Itália, se é Pelotas, se é Inglaterra. Tem o que tu quer. Ela é metropolitana, né? Pra ela tem que ser tudo master. Então quando tu tiver 18, tu vai pra São Paulo, claro. entendeu? Tu vai e ganha o mundo. E já como a Flávia disse que é pra encerrar, então eu vou aproveitar a deixa, senão eu não consigo encerrar. A gente tá chegando ao final. Muito obrigado pela presença de vocês. né? Que gosta de Passa falar, né, rápido, Lúcia? mas só estamos com uma hora e mais de uma hora e meia. Olha, Uma hora e passou muito 35 rápido. já. Muito obrigado, então. Nós que agradecemos. Se você viu até agora, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, que é importante pra nós. E até o próximo TinoCast. Abraço. Obrigada. Obrigada. Câmera grande, pequenininha. Muito pequenininha, não são todas iguais. Gente. Ai, gente,